Ok, vamos analisar isto. A história de hoje que a gente encontra no livro de um Reis parece um thriller teológico. Sério. Tem um rei desafiador, um profeta com uma missão assim super rígida, um segundo profeta que surge do nada, cheio de mistério, e para fechar um leão que age de um jeito muito, mas muito estranho. Totalmente. Hoje a gente mergulha de cabeça em 1 Reis, capítulo 13. Nossas fontes são, claro, o próprio texto bíblico e algumas notas de estudo que ajudam a gente a desvendar as camadas mais profundas. E a nossa missão aqui é tentar entender por que uma história tão dramática e, vamos ser sinceros, tão trágica está registrada nas Escrituras. O que ela revela sobre obediência, sobre engano e sobre a natureza do julgamento divino. Já ficou aviso, né? Não é uma história simples com um final feliz. É complexa, cheia de reviravoltas e força a gente a pensar. Bom, a cena inicial já é cinematográfica. Imagina só, o rei Jeroboão está em Betel, junto a um altar que ele mesmo construiu. Isso por si só já era um ato de rebelião política e religiosa. E de repente, no meio do ritual, surge um homem de Deus vindo de Judá. A tensão é imediata. Exato. E para a gente ter a dimensão do que o Jeroboão estava fazendo, é preciso entender o contexto. Ao criar esses centros de adoração alternativos, ele basicamente queria impedir que o povo do Reino do Norte fosse a Jerusalém. Ah, era uma manobra política? Exatamente. Era uma manobra para consolidar o poder dele. Então, a chegada desse profeta de Judá é uma confrontação direta a essa autoridade, na frente de todo mundo. E ele não chega com uma mensagem sutil. Ele narra a profecia. O homem de Deus clama contra o altar e faz uma previsão muito, muito específica. Ele diz que um futuro rei da linhagem de Davi, chamado Josias, vai sacrificar os próprios sacerdotes de Jeroboão naquele mesmo altar. E para provar que a mensagem é divina, ele dá um sinal imediato. O altar vai se fender e a cinza que está sobre ele vai se derramar. E o que é fascinante aqui é a especificidade da profecia. Mencionar Josias pelo nome séculos antes do seu nascimento é um detalhe poderoso. 300 anos antes, né? É impressionante. Sim, isso visa autenticar a mensagem como vindo diretamente de Deus. Não era para deixar margem para dúvida. E a reação do Jeroboão é furiosa, claro. O rei aponta para o profeta e ordena que o prendam, mas a mão dele seca, fica paralisada. E no mesmo instante, o altar se fende, exatamente como o profeta disse. A demonstração de poder é inegável. É um sinal de juízo imediato. O poder do rei é completamente anulado pelo poder da palavra de Deus. E o rei humilhado pede ao profeta que ore pela restauração da sua mão. E aqui tem um ponto interessante. Tem, sim. É interessante notar que ele pede a cura física, mas ele não demonstra nenhum arrependimento pelo pecado da idolatria, que foi o que causou tudo aquilo. A mão dele é curada e aí o rei convida o profeta para ir à sua casa para comer e receber um presente. Mas a resposta do profeta é firme, absoluta. Ele recusa citando a ordem divina. Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. E essa ordem é carregada de simbolismo. Recusar hospitalidade era um ato de separação total. Comer com alguém significava comunhão, e o profeta ele não deveria ter nenhuma comunhão com a apostasia de Betel. Entendi. Cada parte da ordem tinha um significado. Cada parte. Voltar por outro caminho reforçava essa mensagem de juízo e separação. Tipo, não crie laços com este lugar. E aqui é onde a história fica realmente interessante. Entra em cena uma nova personagem, um profeta velho que mora em Betel. Ele ouve sobre os acontecimentos e vai atrás do homem de Deus de Judá. E o encontra descansando debaixo de uma árvore. E o velho profeta também o convida para comer. O homem de Deus de Judá repete a ordem divina que recebeu. Ele está firme na sua obediência. E aí vem o ponto de virada crucial. O profeta velho mente. Ele diz: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E o texto é explícito, né? Diz: porém mentiu-lhe. E o homem de Deus de Judá acredita nele.
e volta. Isso levanta uma questão importante. Por que o homem de Deus, que foi tão corajoso diante do rei, tão firme na sua missão, por que ele acreditou numa segunda mensagem que contradizia a ordem original e direta de Deus? Essa é a falha trágica do protagonista desta história. A cena seguinte é cheia de ironia. Eles estão comendo na casa do profeta velho e, no meio da refeição, a palavra do Senhor vem ao próprio profeta mentiroso, que então anuncia o juízo contra o homem que ele enganou. Ele diz que por ter desobedecido, seu corpo não seria sepultado no túmulo de seus pais. É complexo. Deus usa o instrumento do engano para entregar a verdade do julgamento, mostra a soberania de Deus sobre a situação, mas é profundamente perturbador, né? Muito. E o desfecho é trágico. O homem de Deus de Judá parte e no caminho um leão o ataca e o mata. Mas o detalhe que se segue é o que me surpreende. O leão não devora o corpo nem ataca o jumento. O leão e o jumento ficam parados ao lado do cadáver. É o que as notas de estudo destacam. Este não é um ataque animal comum. É um milagre que atesta a natureza divina do juízo. O leão age como um executor da sentença de Deus. Como um carrasco? Exato. E o fato de o corpo ficar intacto serve como um testemunho público do que aconteceu. O profeta velho de Betel ouve a notícia, vai até o local, recolhe o corpo e o pranteia dizendo: "Ah, meu irmão!" Ele o sepulta em seu próprio túmulo. É uma atitude muito ambígua. É sim. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a atitude dele é muito complexa. Apesar do engano mortal, ele reconhece a veracidade da missão do homem de Deus. Ele instrui seus filhos ao enterrarem ao lado do profeta de Judá, porque ele sabe que a profecia contra o altar de Betel vai se cumprir. É quase como se ele quisesse se associar à verdade, mesmo tendo causado a tragédia. Pois é um ato de quem reconhece a verdade, mesmo no meio do seu próprio erro. Então, o que tudo isso significa? A gente volta ao rei Jeroboão. Ele testemunhou milagres, viu seu poder ser desafiado, soube do destino terrível do profeta. Qual foi o impacto de tudo isso nele? Nenhum. Essa é a conclusão do capítulo. Apesar de tudo, o texto diz que Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Ele continuou a nomear sacerdotes que não eram levitas, persistindo no seu pecado. Ou seja, o sinal dramático e a morte do profeta não produziram arrependimento. Exatamente. E esse pecado, afirma o texto, tornou-se a causa da ruína e da destruição da casa dele. Resumindo os pontos, então. É uma história intensa sobre a importância da obediência absoluta à palavra recebida diretamente de Deus, mostra os perigos do engano, mesmo vindo de fontes que parecem confiáveis, e a verdade dura de que sinais e maravilhas nem sempre mudam um coração que está decidido a não se arrepender. Exato. E a história não nos dá uma resposta clara sobre as motivações do velho profeta de Betel, sabe? Teria sido inveja, um teste mal intencionado? Ou ele era uma figura conflituosa que, apesar dos próprios defeitos, acabou por afirmar a palavra de Deus? O texto nos deixa com essa ambiguidade, nos convidando a refletir sobre a complexidade da natureza humana diante das ordens divinas.